Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Sou um autista com 31 anos, com hiperfoco em Fluminense e Titanic e um apaixonado pela leitura bíblica. Como vocês podem estar percebendo, a gente não está aqui no meu estúdio, no meu quarto, né? Onde vocês já estão habituados a me ver gravar vídeos no meu canal. Não tem a luz de LED aqui em cima, né? A luz de LED azul ou branca que eu às vezes coloco nas minhas devocionais. Desculpa estar com a camisa do Fluminense, tá? Desculpa porque geralmente eu não gravo devocional com a camisa do Fluminense, eu não gravo leitura bíblica também com camisa de time. Gosto de gravar com as camisas da igreja, até para divulgar a nossa igreja. Então, onde eu estou? Aqui é a sala 204, do lugar que eu mais gosto de estar depois da minha casa, que é a primeira igreja batista em Araruama. E essa sala aqui foi constituída para ser o estúdio de gravação dos anúncios e de programações da primeira igreja batista em Araruama. Como a gente não usou mais esse estúdio, aqui era preparado para ser um estúdio, a gente fez muita live aqui com esse cenário aqui de pallet, entendeu? Aí, como a gente não usava mais esse espaço que ficava ocioso, ficava cheio de bagulho aqui, aí essa sala aqui virou a sala dos adolescentes, tá bom? Vamos para a nossa devocional de hoje. Desculpa estar sendo tão tarde devocional, porque hoje foi um dia muito corrido para mim. Eu fui maricada a entrada no meu enquadramento para pós-graduação, fui fazer o reteste do gás, cortei cabelo, fui autorizar a minha terapia. Acabei de ter aula de percussão com o pastor Cauê, então esse devocional vai sair hoje, assim que eu chegar em casa, tá? E vocês devem ver amanhã de manhã. Dia 94, mudanças necessárias. As mudanças fazem parte da nossa vida e são necessárias. Em 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo escreveu: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse texto nos mostra que precisamos entender que as mudanças são necessárias para o nosso amadurecimento e, para viver um novo tempo, talvez você tenha de mudar muitas coisas em sua vida. Isso não é fácil, pois toda mudança gera certo desconforto. No entanto, se você deseja alcançar as bênçãos e as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida, entenda que mudanças são necessárias. Muitas vezes é necessário nos afastarmos de pessoas que limitam a nossa visão. É necessário abandonar ou mudar alguns hábitos para que possamos chegar aos lugares que Deus preparou para nós. Portanto, prepare-se. É chegado um tempo de mudanças difíceis, mas necessárias, para que você alcance tudo o que Deus prometeu para a sua vida. Você não alcançará o máximo do seu potencial até que faça do seu melhor um hábito. Quais hábitos precisam ser transformados na sua vida? Leitura bíblica, 2 Samuel 8 a 10. Vamos ler 2 Samuel 8 a 10. 2 Samuel 8 a 10. Desculpa o funga-funga, mas é porque hoje minha rinite atacou. 2 Samuel capítulo 8. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos dele o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da terceira medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi para onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro, que eram usados pelos oficiais de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotoai, cidade de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todas as de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido.
Acontece que Hadadezer, de contínuo, fazia guerra a Tuí. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e do despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pois guarnições em todo o Edom e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, era o sacerdote, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. 2 Samuel, capítulo 9, até o capítulo 10. Um dia Davi perguntou: será que ainda resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. Ele perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete! Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou instituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Anum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reobe e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi, sob disso, enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, e os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Jonathan disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E,
Se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte! Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e que o seu Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram a batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Onde acabou aqui a nossa devocional de hoje, do livro Priorize Deus. Se Deus de Pai, Deus vai ter dívida sobre os 10, por causa de dentista, toda pessoa ver esse vídeo gravado, que essa palavra já fica nos corações. Desejo dar uma noite de sono agradável, restauradora, guardar e proteger por ti. Ô Senhor, que espero também que amanhã possamos acordar prontos para mais um dia de luta, mais um dia de vitórias. Se pede em nome de Jesus, amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários pedir oração. Gostava muito de orar com você e por você. Valeu, tchau, fui, valeu!